Você, novo narrador, que decidiu descobrir como é estar por trás de um escudo e ainda se confunde com certos termos ou não sabe como aplicá-los direito, hoje eu vou te mostrar como você sabe quando os seus personagens podem sair disso para isso. Olá, eu sou Eliabe do Crônicas e Masmorras e hoje nós vamos discutir o CR, o Challenge Rate, que é um dos atributos mais importantes quando você olha a ficha de um monstro em D&D. Uma das primeiras coisas que a gente aprende enquanto narrador, quando vai olhar a ficha de um monstro em D&D, é observar o Challenge Rate, né, ou nível de desafio. A lógica por trás dele é, quanto maior o CR, mais poderoso o monstro é. E de certa forma é bem por aí mesmo, tá? Só que o CR, ele funciona mais como uma referência do que como uma resposta final. E para o narrador acaba sendo uma consulta rápida, onde ele bate o olho na ficha de um monstro e sabe se ele está mais ou menos adequado para usar naquela aventura, ao invés de ele ter que parar horas e horas analisando ficha por ficha de monstro para saber qual mais se adequa ao nível dos personagens jogadores. Mas ele acaba trazendo algumas dificuldades, tá? A primeira delas é que as pessoas comumente acham que o CR é apenas uma calculadora de XP do monstro, mas eu já te adianto que não é. Outra problemática do CR é que ele não se desenvolve conforme os personagens avançam de nível, e eu vou te explicar o porquê. Então, como saber se um combate é fácil, médio ou difícil para os seus jogadores? O CR, analisado sozinho, ele consegue responder essa pergunta? A resposta é: depende. Você não conseguirá analisar se a dificuldade de um encontro é fácil, médio ou difícil analisando apenas o CR. Quer dizer, você até consegue, mas só nos níveis iniciais, já que os jogadores não terão muitos recursos disponíveis e os monstros tendem a ser mais simples. Mas à medida que o jogo avança, os jogadores eles vão tendo acesso a mais coisas, então vão conseguindo desferir mais do que um ataque por rodadas, novos níveis de magia, né? Mais spell slots, mas também da composição do grupo, dos recursos que eles possuem, do terreno, da quantidade de inimigos, da economia de ações e principalmente das habilidades específicas das criaturas. Imagine, nós temos dois monstros exatamente com o mesmo CR. Vamos analisá-lo. Vamos lá. O Giant X Beak, né? Ele tem CR 5, tem uma CA de 15 e tem 84 pontos de vida. Já o elemental do ar, ele também tem a CA15, só que ele tem 90 pontos de vida e também CR5. Só que quando a gente vai analisar os dois, o que é que o Giant Axe Beak faz? Ele só tem um multi-ataque com o bico e com as garras. Mas quando você olha o elemental do ar, ele tem várias imunidades. Tem imunidade a veneno, a trovão, exaustão, ao agarrado, a paralisado, petrificado, envenenado, além de outras coisas como o Whirlwind, né, que é uma das habilidades dele. Então, apesar de termos dois monstros com o mesmo CR, eles têm habilidades completamente diferentes e a batalha, né, o combate, o encontro com eles se dará de uma maneira totalmente diversa. E esse é um dos maiores pontos de cuidado que você deve ter com o CR. Ele transforma uma série enorme de variáveis em um único número. E D&D ele não é um sistema tão simples. É por isso que simplesmente olhar para o CR da criatura não vai indicar o quão impactante ela será no combate. Quando você estiver preparando um encontro, não pergunte apenas qual monstro ou de qual CR você deve usar. Leve em consideração quantos personagens estarão na mesa, a economia de ações dele, como será a batalha, onde é que eles estarão, qual o objetivo da batalha, porque na minha visão todo encontro ele precisa ter um significado dentro do jogo, e isso aí é uma discussão para um próximo vídeo. Então, se você está começando a narrar o D&D 2024, não ignore o CR. Aprenda a utilizá-lo, mas você também não deve confiar cegamente nele. Analise o CR como ponto de partida, onde você deve começar, mas principalmente analise o encontro como um todo. Conheça o seu grupo, porque no final das contas o CR ele poderia até dizer o quanto uma criatura pode ser perigosa,
perigosa, né? Mas só o seu conhecimento do grupo vai poder bater o martelo e determinar se aquele encontro será ou não desafiador para os seus jogadores. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, que a gente está sempre postando sobre RPG, dicas de mestre e de jogadores também. Até a próxima.